Conhecimento espiritual, por Watchman. Segunda parte. Autoconhecimento e a luz de Deus. Capítulo 4. A fonte de luz. Comecemos com um questionamento. De onde vem a luz? Em primeiro lugar, Cristo é nossa luz. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim lemos em João, capítulo 8, versículo 12. O Senhor Jesus é a luz. À medida que nos aproximamos dele, vemos a luz. Quão frequentemente imaginamos não haver nada errado, mas quando trazemos o fato ao Senhor e pedimos-lhe que nos revele a verdade, percebemos quão errado está. Dia após dia ficamos a imaginar que está tudo bem, até que nos aproximamos do Senhor e descobrimos nossa falha. Pois a avaliação é nossa própria medida, enquanto a outra é a medida de Deus. Se o cristão não orar ardentemente pedindo ao Senhor que lhe revele sua verdadeira condição, é quase certo que 9 vezes em 10 ele vai fazer o que é errado. Quanto mais a pessoa se aproximar de Deus, mais receberá a luz divina. Segundo, a palavra de Deus é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A revelação das tuas palavras esclarece. Esta referência encontra-se nos Salmos, no capítulo 119, versículos 105 e 130. Provavelmente conhecemos de sobra esses 2 versículos. Mesmo assim, se meditarmos neles diante de Deus, perceberemos quão profundos são. Quanto ao caminho que escolhemos, é o homem ou é Deus que diz que estamos bem? A obra da carne não pode se esconder da luz de Deus. Não o que as pessoas dizem, mas o que diz a palavra de Deus. O certo e o errado não são determinados diariamente por nosso sentimento. Antes, tem de ser decidido pela palavra divina. A conclusão não deve ser nossa. Pelo contrário, deixemos que a palavra de Deus julgue a questão. Coloquemo-nos diante de sua palavra e permitamos que ela julgue e revele. Portanto, estudemos com diligência a Bíblia e deixemos que o Espírito Santo abra sua palavra para que conheçamos a nós mesmos. Em terceiro, os cristãos são nossa luz. Vós sois a luz do mundo, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 14. Em geral, achamos que esta passagem se refere à conduta do crente. Na realidade, ela tem um significado mais profundo. O que se diz aqui é que o crente é luz. Ele consegue manifestar a imagem real de uma pessoa. Por viver na luz de Deus, ele é muito temido pelas outras pessoas, pois ao vê-lo elas se sentem condenadas. O cristão débil não se importa de encontrar outro igual a ele, mas quando se aproxima daquele que vive na luz de Deus, sente vergonha. A claridade expõe seu orgulho e desonestidade. Irmãos, ninguém pode trabalhar para Deus sem ter a luz divina. Quem se aproximará mais de Deus se a sua luz não brilhar sobre ele? Se vivermos perto de Deus e se nossa vida for sempre governada pela luz divina, automaticamente manifestaremos a condição real de todos aqueles que se aproximarem de nós. Para fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra, precisamos ser luz. Quando nos aproximamos de alguém que vive perto de Deus, sentimos a presença dele. A pessoa não nos faz sentir que ela é mansa e humilde. Ela nos faz sentir a Deus. Quando comecei a servir ao Senhor, estava decidido a fazer a vontade dele. Naturalmente, senti haver feito a sua vontade. Mas toda vez que ia ver certa irmã para conversar e ler juntos alguns versículos da Bíblia, convencia-me de imediato da minha incapacidade. Toda vez que eu a via, sentia algo especial. Deus estava lá. Aproximando-me dela, sentia a Deus, pois ela tinha luz e sua vida era governada pela luz de Deus. Ao aproximar-me alguém daquela irmã,
a luz dela o condenava. Entretanto, é preciso que nos lembremos de que a luz que recebemos é pela revelação do Espírito Santo, sem levar em conta se essa revelação vem através da proximidade de Cristo, do estudo da palavra ou da comunhão com outros crentes. É o Espírito Santo que manifesta a nós a luz irrepreensível na qual Deus habita, a saber, a glória, a santidade e a justiça de Deus. É o Espírito que nos leva a perceber o padrão absoluto de Deus, mediante o qual conseguimos ver a nós mesmos, nossa condição real e nossas fraquezas. Consideremos sobre o poder desta luz. O poder desta luz é o de dar o autoconhecimento às pessoas. Quando alguém entra nesta luz, é-lhe revelada sua verdadeira condição. Muitos crentes são naturalmente presunçosos, satisfeitos consigo mesmos e farisaicos. Palavras humanas, exortação, avisos e repreensões não conseguem ajudá-los a enxergar sua depravação. Só a luz de Deus brilhando sobre eles poderá fazê-los perceber quão imperfeitos, corruptos e hipócritas são. Quando a luz de Deus chegar, tudo revelará suas verdadeiras cores. É verdade que ninguém pode ser salvo sem que sobre ele brilhe a luz de Deus. Nem tampouco pode alguém progredir espiritualmente ou trabalhar com eficiência sem esse brilho. Examinemos mais de perto estas duas questões. Como é que o pecador vem a saber que o Senhor Jesus é o Salvador? Sem dúvida alguma, não é através de argumento. Além disso, como é que ele chega a perceber que é pecador? Nenhuma quantidade de lógica, raciocínio ou advertência levará o pecador a enxergar seu pecado e ver o Senhor Jesus como seu Salvador. Não quero dizer que esses métodos sejam totalmente inúteis, pois têm o seu lugar. Mesmo assim, eles só podem efetuar a aprovação mental, mas não visão espiritual. Todo pecador é cego. Tal cegueira o impede de perceber o verdadeiro esplendor do Evangelho de Deus. O Espírito Santo, porém, abre-lhe os olhos para que ele veja a luz de Deus. Ver é uma bênção especial da nova aliança. A revelação que Deus faz de seu Filho em mim é uma experiência que todos os pecadores salvos têm em comum. Quão fútil é pensar que podemos persuadir as pessoas a aceitarem o cristianismo, a crerem no Senhor Jesus e a se tornarem cristãs através de pensamentos, raciocínios, ambientes agradáveis, emoção, música, lágrimas e argumentos. O fator principal na conversão é a luz de Deus, uma luz derramada pelo Espírito Santo. A condição básica é que o pecador veja seu próprio estado, bem como a glória do Senhor Jesus. Lágrimas, remorso, zelo e sentimento maravilhoso para nada servem. Apenas ver no Espírito Santo pode levar a pessoa a realmente aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Ninguém consegue crer e aceitar o que não vê. Por ter visto intimamente o pecador, consegue crer. Essa fé é firme e suporta bem as provações. De maneira semelhante, o crescimento da vida do cristão não depende tanto de estímulo, exortação e ensino, como se isso pudesse aumentar seu zelo no cumprimento dos deveres de oração e leitura da Bíblia. Todos esses são agentes auxiliares e não principais. O fator principal é a visão do crente. Por esse motivo, a primeira coisa que Paulo fez ao escrever aos crentes de Éfeso foi orar por eles, para que Deus lhes iluminasse os olhos do coração pelo Espírito Santo, embora soubesse que eram muito bons no Senhor e que não eram tão moralmente degradados como os crentes de Corinto. O progresso da vida cristã se realiza por termos a luz de Deus, por nossos olhos serem abertos para conhecermos as riquezas da glória de Deus e a incrível grandeza de seu poder que nos é dado através da ressurreição de Jesus Cristo. Como pode o crente progredir na vida se não vir a abundância da graça de Deus em Cristo Jesus?
Todos os que fazem trabalhos especiais para Deus são pessoas esclarecidas por Ele. Só os esclarecidos sabem como julgar sua própria carne, e os que julgam sua própria carne são os únicos a serem usados por Deus. É quando a luz divina chega que o crente começa a perceber quão santo é Deus e o crente quão impuro é. Ao ver a justiça de Deus, percebe a sua própria injustiça. Ao ver a glória de Deus, convence-se de sua absoluta depravação. Tendo obtido tal autoconhecimento, ele, como os verdadeiramente circuncisos, dependerá por completo do Espírito de Deus e não ousará depender de si mesmo de modo algum. Na realidade, não apenas desconfiará de si próprio, mas também se odiará profundamente. São esses os obreiros que estão nas mãos de Deus e são usados por Ele. Têm discernimento espiritual do plano e propósito de Deus. Por não terem a luz de Deus, muitos se julgam superiores. Satanás geralmente os engana, levando-os a pensar que já alcançaram uma perfeição isenta de pecado. Pensam assim porque, não tendo a luz de Deus, ignoram a corrupção de sua carne. Bem, sou daqueles que creem piamente que Cristo, sendo nossa vida, nos capacitará a vencer o pecado completamente. Portanto, a meu ver, nenhum cristão pode se desculpar dizendo que é impossível para qualquer pessoa no mundo não pecar. A possibilidade de obtermos vitória sobre o pecado, porém, não sugere que nossa carne não mais é corrompida. Um erro comum é cair em exageros. Alguns afirmam que por sermos tão corruptos, não podemos deixar de pecar, enquanto que outros sustentam que, tendo aceitado a Cristo como nossa vitória, nossa natureza pecaminosa foi aniquilada. Portanto, já não somos corruptos. A verdade é que somos vitoriosos em Cristo, mas em nós mesmos somos corruptos. O crente pode viver por Cristo diariamente e levar uma vida completamente vitoriosa sobre o pecado, mas ao mesmo tempo sentir dia a dia sua própria absoluta depravação. Sentir essa absoluta depravação não inibe sua vitória, porque é Cristo nele e não ele próprio que é vitorioso. Tampouco sua vitória completa tira dele a sensação de depravação total, pois a corrupção da carne não muda de natureza através da libertação de Cristo. Para ajudarmos os que, tendo sido enganados em sua própria luz, consideram-se muito santos, puros e perfeitos em amor, vasculharemos as Escrituras e aprenderemos quantos dos santos excelentes e amadurecidos, mencionados ali, viam a si mesmos a luz de Deus. Atentemos em primeiro lugar com Jó. Jó era reto, até Deus o disse. Durante sua tribulação, seus 3 amigos concordaram que ele devia ter pecado contra Deus. Jó discordou e levou muito tempo discutindo com eles, tentando provar sua pureza e justiça. Todos sabemos que mais tarde, quando Deus lhe apareceu, ele confessou dizendo: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza", como lemos no capítulo 42, versículos 5 e 6. A luz de Deus chegou afinal, e ele ficou sabendo quão horrível realmente era. Palavras humanas não o convenceram, mas a luz de Deus o humilhou. Passemos a Isaías. Antes de enviar a Isaías, Deus lhe mostrou a sua glória. Sob esta luz gloriosa, o profeta de Deus não pôde deixar de bradar: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos", conforme o capítulo 6, versículo 5 registra. Durante o tempo que precedeu a visão, ele já tinha lábios impuros e já habitava no meio de um povo de impuros lábios. Contudo, não se havia percebido disso. Provavelmente havia se considerado apto a ser um profeta e servir a Deus. Mas quando a luz divina brilhou sobre ele,
começou a ver sua condição verdadeira, bem como o estado das pessoas ao seu derredor. Como poderia ele ser o porta-voz de Deus, se seus lábios eram tão impuros? Chegou até a bradar: ai de mim, estou perdido. A vontade santa de Deus realmente arranca de nós o ai. Então, após Isaías ter recebido tal autoconhecimento, um serafim veio e purificou-lhe os lábios com uma brasa viva. Notamos aqui uma ordem excelente. Primeiro a impureza, depois a luz de Deus, seguida pelo reconhecimento da impureza, depois a possibilidade de ser purificado e finalmente ser enviado. Atentemos também à vida de Daniel. Existem na Bíblia apenas 2 homens cujos pecados não foram registrados. Daniel foi um deles. Isto mostra quanto ele era favorecido por Deus. Mesmo assim, a palavra nos diz que quando viu o Senhor e foi assim iluminado, não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Como lemos em Daniel, capítulo 10, versículo 8 e 9. A luz divina, nem mesmo o Santo dos Santos conseguiria se manter em pé, mas teria de cair sobre o rosto em terra. Vejamos rapidamente sobre Abacuque. Quando Abacuque foi iluminado por Deus, teve a mesma experiência. Disse: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Como lemos no capítulo 3, versículo 16. Passando ao Novo Testamento, vejamos em Pedro. Sabemos quão autossuficiente Pedro era. No entanto, quando encontrou a luz de Deus no Senhor Jesus, não pôde deixar de confessar sua própria pecaminosidade. Lembrem-se da história de como os discípulos pescadores haviam trabalhado a noite inteira sem nada haver apanhado. Quando o Senhor lhes ordenou que fossem até a parte mais funda e lançassem as redes. Ao seguirem essa ordem, recolheram uma grande quantidade de peixes e encheram 2 barcos. Tal manifestação de um raio da glória do Senhor levou Pedro a cair aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Como lemos o episódio em Lucas, capítulo 5, versículo 8. Vejamos Paulo. Este Paulo, que havia combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, deu-nos seu testemunho logo antes de partir deste mundo, dizendo ser o principal dos pecadores. Veja em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Observemos que o verbo está no tempo presente. Isto nos revela a avaliação que fazia de si mesmo. Ele sabia que o Senhor Jesus viera a este mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Nada tinha do que se vangloriar, não tendo mérito nem obra. Tanto quanto os outros pecadores, ele também fora salvo pela graça de Cristo. Não apenas isso, ele se considerava pior que os outros. Daí necessitar da graça do Senhor mais do que qualquer outra pessoa. Contudo, quem tinha mais da luz de Deus do que Paulo? Mas tendo recebido mais luz, Paulo conhecia a si mesmo melhor que os outros, e portanto julgava a si próprio com maior severidade. Aquele que não conhece a si mesmo considerar-se-á santo, adiantado e especial. Não teve autoconhecimento, por não ter obtido a luz de Deus. Vejamos João. Durante os dias em que o nosso Senhor ocultou a sua glória na carne, este seu amado discípulo foi mais chegado a ele que os outros. Lembramo-nos de que ele foi o discípulo que se reclinou sobre o peito do Senhor. Diversas décadas após a ressurreição do Senhor e havendo prestado excelentes serviços, foi especialmente comissionado pelo Senhor para escrever uma carta tratando da comunhão, na qual falou particularmente do amor e da luz de Deus. Se dependesse dos homens, tal discípulo não deveria temer a luz de Deus tanto quanto outras pessoas. Percebemos, no entanto,
que quando a glória do Senhor Jesus se manifestou a ele na ilha de Patmos, ele viu a face do Senhor, que brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Lemos isto em Apocalipse, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ninguém pode ver a luz de Deus sem cair por terra. Não é apenas na Bíblia que aprendemos a respeito de homens que se humilharam, confessaram seu pecado e conheceram a si mesmos através da luz de Deus. Aprendemos também na história da Igreja quantos dos crentes mais santos se aperceberam de sua própria fraqueza e corrupção ao se achegarem à luz de Deus. Os cristãos que vamos mencionar nos parágrafos seguintes têm sido geralmente reconhecidos como dos mais extraordinários crentes da Igreja, e, no entanto, sua opinião a respeito de si mesmos é de extrema humildade. Isto se deve a nada mais que ao fato de que quanto mais perto se viver de Deus, mais se conhece a própria fraqueza. Aquele que recebe mais da luz de Deus, invariavelmente vê mais sua própria corrupção. O orgulhoso e o farisaico não viram a luz de Deus. Comecemos com Martinho Lutero. Quando estava na prisão, Martinho Lutero escreveu uma carta a uma pessoa influente da Igreja Católica Romana, dizendo: Vê, Sá, pode pensar que estou sem poder, pois o imperador pode facilmente silenciar o brado de um pobre monge como eu. Mas Vê, Sá, deveria saber que ainda vou cumprir o dever que o amor de Cristo me impôs. Não tenho o menor temor do poder do Hades, quanto mais do Papa e seus cardeais. Vendo-se a luz de Deus, entretanto, este corajoso reformador não se conteve e bradou: Temo a meu próprio coração, mais do que ao Papa e todos os seus cardeais, pois dentro de mim está o Papa-mor, isto é, o eu. Avancemos e vejamos John Knox. Por amor a Jesus, este foi professor, missionário, prisioneiro, escravo, peregrino, reformador e estadista. Foi ao mesmo tempo um dos mais raros santos do mundo. Em sua última oração ele observou: Esta prece é oferecida a meu Deus por mim, John Knox, com a língua meio morta e mente perfeita. São as seguintes as palavras murmuradas naquela oração: Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Não julgues meus inúmeros pecados. Perdoa especialmente aqueles pecados que o mundo não consegue reprovar. Durante os dias da minha juventude, nos anos da meia-idade e mesmo até o presente momento, passei por muitas batalhas. Descubro que em mim nada há além de vaidade e corrupção. Ó Senhor, só Tu conheces o segredo do coração do homem. Por favor, lembra-te que dos pecados que mencionei aqui, não existe nenhum com o qual eu esteja satisfeito. Por causa deles estou sempre entristecido, e meu ser os aborrece profundamente. Choro agora por minha corrupção. Só posso descansar na Tua misericórdia. Esta foi a prece de alguém que havia sido iluminado pela luz de Deus. Vejamos um pouco acerca de John Bunyan. Por pregar o Evangelho, John Bunyan foi encarcerado por 13 anos. Enquanto estava na prisão, escreveu o que o mundo veio a conhecer como O Peregrino, livro que já foi traduzido em quase tantas línguas quanto a Bíblia. Charles Spurgeon disse o seguinte acerca de Bunyan: Observo que o estilo de John Bunyan é muito parecido com o do Senhor Jesus. Ninguém pode suplantá-lo. No entanto, quando Bunyan escreveu a seu próprio respeito, exprimiu este lamento: Desde a última vez que me arrependi, outra questão trouxe-me muita tristeza, que é a de que, se me examinar rigorosamente melhor do que agora faço, descubro o pecado. Novo pecado está misturado ao que há de melhor em mim. Por esta razão, não posso deixar de concluir que não importa quão vaidoso e imaginativo possa ser em relação a mim mesmo e a meu trabalho, ainda que meu passado seja sem mácula, os pecados que cometo em um dia são suficientes para me mandar para o inferno. E como continuasse profundamente convencido de pecado, bradou: Se não for por um tão grande Salvador,
Quem pode salvar a um pecador tão grande quanto eu? Vejamos George Whitefield. Este homem foi um pregador tão famoso quanto John Wesley. Ao se aproximar o fim de sua vida, disse o seguinte: tomara eu desfaleça e morra a serviço do Senhor, pois acho que merece que eu morra por ele. Se tivesse 1000 corpos cada um deles, se tornaria um pregador itinerante por amor de Jesus. A última vez que tomou de uma vela para se recolher, uma enorme multidão reuniu-se à sua porta, insistindo para que pregasse mais uma vez. Ele sabia que ia morrer naquele dia, no entanto pregou até a vela se acabar. A seguir recolheu-se a seu aposento para morrer. Contudo, ouça o que esse homem pensava a respeito de si mesmo. Em todas as obrigações que cumprimos, há corrupções que a elas se misturam. Se a aceitação de Jesus Cristo se baseasse em nossa obra, depois que nos arrependemos, nossa obra seguramente nos condenaria, pois nunca podemos oferecer uma oração tão perfeita quanto a lei moral de Deus exige. Não sei o que vocês pensam, mas digo, não sei orar, sei apenas pecar. Sou forçado a confessar, tenho até de me arrepender de meu arrependimento. Até minhas lágrimas têm de ser lavadas no sangue precioso do meu Redentor. Nossas melhores obras nada mais são que refinados pecados. Passemos a um outro irmão, Augustus Toplady. Este santo homem calculou que se pecasse pelo menos uma vez a cada segundo, em 10 anos teria mais de 300 milhões de pecados. Consequentemente, escreveu um hino muito glorioso que tem dado descanso a inúmeras almas opressas pelo pecado. É o que diz: rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Escrevendo a respeito de si mesmo, Toplady tinha isto a dizer: não há no mundo alguém tão miserável quanto eu. Nada deixo além de fraqueza e pecado. Não há bem algum em minha carne. No entanto, sou tentado a ser altivo. O melhor que já produzi na vida me qualifica para a condenação. Não obstante, morrendo de tuberculose em Londres, repousou a cabeça pecadora no peito do Salvador, anunciando: sou o homem mais feliz do mundo inteiro. Também pensemos algo sobre Jonathan Edwards. Este cristão era extremamente espiritual e foi muito usado pelo Senhor. Toda vez que pregava, inúmeras pessoas se sentiam tocadas em seus corações, choravam por seus pecados e pediam o perdão do Senhor. Sendo uma pessoa extremamente honesta, ele com toda a humildade escreveu as seguintes palavras: muitas vezes sinto profundamente quão cheio de pecado e impureza sou. Devido a este sentimento irresistível, muitas vezes tenho de bradar em alta voz. Às vezes choro por muito tempo. Por este motivo, tenho de me isolar de vez em quando. Sinto agora a minha própria maldade e a corrupção do meu coração mais profundamente até do que antes de eu me arrepender. Faz tempo que compreendi que minha corrupção é de todo indestrutível, tendo enchido meus pensamentos e imaginação. E ao mesmo tempo percebo que minha sensibilidade para com o pecado é fraca demais. Fico surpreso por não ter maior consciência do pecado. O que mais espero no momento é ter um coração contrito para me prostrar humildemente diante de Deus. Vejamos um pouco sobre outro irmão ainda, David Brainerd. Aos 25 anos de idade, David Brainerd foi trabalhar entre os índios pobres dos Estados Unidos. Ele labutou, sofreu, orou e jejuou, até que o Espírito de Deus desceu sobre eles de maneira tal que muitos se converteram e passaram a viver para o Senhor. 5 anos mais tarde, ele foi para o descanso eterno. Jonathan Edwards proferiu as seguintes palavras no sepultamento de David Brainerd, seu filho na fé: que todos os servos de Deus observem este homem extraordinário. Ele e sua santidade, divindade, vida e trabalho sacrificial. Como ele a si mesmo ofereceu com tudo o que tinha, tanto no coração como na prática, para a glória de Deus. Quão seguro e firme foi em todo tipo de dor e tristeza,
em situações penosas. Tudo isso serve de encorajamento para nós, para que saibamos quão grande é o trabalho que devemos fazer na terra, quão encantadoras e preciosas são as experiências e conduta que temos em Cristo, e quão admirável é o fim delas. No entanto, a seu próprio respeito, este servo do Senhor observou: ai, minha impureza íntima! Ai, minha vergonha e iniquidade diante de Deus! Ai, quando estou pregando, quanto sou orgulhoso, egoísta, hipócrita, ignorante, malicioso, sectário e falto de amor, zelo, ternura e paz. Observemos ainda Hudson Taylor. O Sr. Frost, diretor canadense da Missão do Interior da China, trabalhou com Hudson Taylor na China por muitas décadas. Certa vez, ao falar de Taylor, o Sr. Frost disse: tive a oportunidade de orar com o Sr. Taylor milhares de vezes, mas jamais o ouvi orar sem confessar seu pecado. Todos esses viveram mais perto de Deus do que o normal das pessoas, e no entanto tinham esse sentimento com relação a si mesmos. Pergunto aos muitos crentes normais que existem entre nós, aqueles que não têm vivido tão perto de Deus assim e não possuem tal senso de sua própria corrupção: estamos mais adiantados do que estes grandes servos de Deus? Todos terão de responder com uma negativa. Não sentir os próprios defeitos não significa que se é bom. Muito pelo contrário, simplesmente mostra quanto lhes falta o autoconhecimento. Mas estes grandes servos de Deus sentiram tão fortemente sua depravação por estarem próximos de Deus. Receberam mais luz de Deus. Conheciam o padrão absoluto da santidade divina. Estavam, por conseguinte, mais conscientes de sua própria pobreza que a maioria dos cristãos. Não diz a primeira epístola de João que, se porém andarmos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Como lemos no capítulo 1, verso 7. Por estarmos na luz, nosso pecado é manifesto e precisamos do sangue de Jesus. A seguir vem: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Lemos no capítulo 1, versículo 8. Todos os que dizem não ter pecado enganam-se a si mesmos. A razão desse engano é que a verdade que emana da luz divina, não está em seu coração. Todo aquele que não é iluminado pela luz de Deus tende a se considerar bom, santo, perfeito e sem pecado. Se estivermos tão perto de Deus como estiveram esses grandes homens, nós, como eles, sentiremos a nossa impureza. Pois quanto mais perto de Deus estivermos, tanto mais alto se tornará nosso padrão de santidade e tanto mais profundamente reconheceremos o que é impureza, corrupção e injustiça. A profundidade da consciência que temos do pecado é determinada pela quantidade da luz de Deus que recebemos. Muitas coisas que no começo da vida cristã não consideramos como pecado serão reconhecidas como verdadeiramente pecaminosas à medida que crescermos na graça. Aquilo que era considerado como certo é agora compreendido como errado, porque recebemos mais luz de Deus. Aquilo que achamos não ser errado no presente momento, o será no futuro, depois de aprendermos mais a respeito de Deus e de sua vontade. Não existe um cristão inteiramente sem defeitos. Tenhamos cuidado para que a carne não nos engane e venhamos a pensar que já atingimos a perfeição sem pecado. Observemos sobre o julgamento futuro. Sabemos que todos os cristãos serão julgados no futuro perante o trono de Cristo. Este julgamento não concerne a questão de saber se vamos ser eternamente salvos ou condenados. Antes é para determinar se entraremos no reino e que posição teremos nele. Diz respeito a como vivemos e trabalhamos diariamente por Cristo após termos sido salvos. Se vamos ou não receber louvor de Deus no futuro, depende de como obedecemos a Ele hoje, pois nada agrada a Deus à parte de sua própria vontade.
Naturalmente, a não ser questão de sermos recompensados ou não, é muito pequena. O problema real é saber se conseguimos agradar e satisfazer ao coração do Senhor. Creio que todos os salvos têm em comum o desejo de agradar ao Senhor. Porém, a intensidade desse desejo é muito variável. Muitos crentes que aspiram a ganhar a Cristo às vezes dizem descuidadamente: isto ou aquilo é a vontade de Deus, ou sinto que isto ou aquilo é a direção de Deus. Amados, sabem vocês que por todas estas coisas seremos um dia julgados, não de acordo com o que dizemos, ou sentimos, ou cremos, mas de acordo com o que as várias partes da vontade de Deus realmente são? O 3º capítulo da primeira carta aos Coríntios diz como seremos julgados. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Lemos assim no versículo 13. Que fogo é esse? Todos sabemos para que serve o fogo. Às vezes é para queimar, mas muitas vezes é para brilhar. Pois a obra de madeira, feno e palha o fogo consumirá, mas a obra de ouro, prata e pedras preciosas o fogo fará brilhar. Compreenderemos melhor o significado do fogo se ligarmos este versículo de 1 Coríntios a Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Os olhos do Senhor do juízo como chama de fogo. No juízo futuro, o Senhor provará nossa obra com fogo, e seus olhos são como uma chama de fogo. Isto quer dizer que o Senhor há de julgar todas as obras que fizermos após termos sido salvos de acordo com sua luz, isto é, de acordo com o seu ponto de vista. Sua luz vai revelar o que é sua vontade e o que não é. Que todos tenham absoluta certeza de que diante de Deus só existe um padrão para o certo e errado, e que este padrão é absoluto, imutável e inabalável. Todos os seremos julgados de acordo com ele. Não importa o que digamos ou sintamos ou creiamos ou suponhamos hoje, será queimado naquele dia, se não estiver verdadeiramente de acordo com a vontade divina. Pois à luz de Deus nada fica escondido e nada pode ser errado. Como nos manteremos em pé naquele dia em que Deus nos vai julgar com a sua luz e de acordo com sua vontade, se não tivermos hoje a sua luz para revelar nosso verdadeiro estado? Se vivermos no mundo hoje, sob o esclarecimento de Deus, conhecendo a sua vontade em todas as coisas, nossa obra será, sem dúvida alguma, recompensada naquele dia. Lembremo-nos de que a luz de Deus que recebemos hoje é a mesma pela qual ele nos julgará no futuro. Para sabermos se nossa obra suportará ou não a luz de Deus naquele dia, devemos perguntar se o que fazemos hoje está de acordo com a sua vontade. Permitam-me lembrá-los de que a luz de Deus nunca muda. O que a luz de Deus condenar hoje por não estar de acordo com sua vontade, condenará no futuro pela mesma razão. O que a luz de Deus aprovar hoje como sendo sua vontade, será igualmente aprovado no dia que há de vir. Não esperem galardão naquele dia em que a luz de Deus há de aparecer, se estiverem fazendo hoje coisas que não estejam de acordo com a luz, a vontade e o ponto de vista de Deus. Aquilo pelo qual vivemos diariamente é a luz de Deus. Quando dizemos que andamos agora de acordo com a luz divina, queremos dizer que andamos de acordo com o julgamento de Deus. Caminhamos e trabalhamos diariamente, com uma clara ideia de como Deus nos há de julgar no futuro. Devido a uma plena compreensão do juízo futuro, fazemos hoje o que vai receber a aprovação divina naquele dia, e deixamos de fazer o que naquele dia vai ser condenado. A luz de Deus é a luz do dia do juízo. Hoje adquirimos autoconhecimento pela luz de Deus, pela luz do trono do juízo. Conhecemos e fazemos a vontade divina. Devemos louvar e dar graças a Deus por não precisarmos esperar até aquele dia para ver a luz de Deus e saber como Ele nos julgará. Pois podemos ver aquela luz hoje. Hoje mesmo podemos saber o que então Ele condenará ou aprovará.
O Espírito Santo vem habitar em nós com o propósito de nos revelar a luz divina. Portanto, não temos desculpas. Paulo também considerava o futuro julgamento de Deus como sendo baseado na luz divina. Disse que não valia nada fazer as coisas de acordo com o nosso sentimento, porque de nada me arguiu a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, que lemos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Como é clara esta passagem! Irmãos, se uma pessoa como Paulo achava que seus próprios sentimentos eram tão indignos de confiança, o que dizer de você e de mim? Ele admite que, a não ser pela luz divina no dia de juízo, muitas coisas ocultas das trevas e muitos desígnios dos corações influenciariam nosso trabalho. Somente quando a luz de Deus brilhar naquele dia, perceberemos o quanto fomos influenciados por essas coisas ocultas. Portanto, ele nos exorta, nos versículos anteriores, a sermos fiéis, pois se o formos, isto é, se estivermos dispostos a pagar qualquer preço para fazer a vontade divina, ele certamente nos mostrará a sua vontade. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Como lemos em João, capítulo 7, versículo 17, diz o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, busquemos a luz de Deus, agora, para não sermos condenados, mas recebermos o galardão pleno no futuro, quando esta luz aparecer. Vamos concluir com uma oração. Já sabemos quão importante é fazer a vontade de Deus, mas se desejamos conhecer a sua vontade, devemos ter um coração que deseje fazê-la. Nosso coração precisa afastar-se de tudo para ter apenas um desejo, que é o de conhecer a vontade divina. Não importa que o que Deus revele seja, em nossa opinião, bom ou ruim, estamos dispostos a aceitá-lo. Com o coração terno e submisso assim, Deus certamente nos revelará sua vontade, pois a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança, conforme o Salmo 25, versículo 14 nos diz. Contudo, muitas vezes não conhecemos nosso coração, nem percebemos quão falso, tortuoso e rebelde ele é. Queremos obedecer à vontade de Deus e realizá-la, mas não percebemos que nossos recessos mais íntimos de nosso coração estamos cheios de opinião própria. Portanto, precisamos clamar a Deus como fez Davi. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Lemos assim no Salmo 26, verso 2. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conforme nos diz o Salmo 139, versículos 23 e 24. Somente depois que Deus examinar nossos pensamentos é que saberemos em que pensamos. Somente depois que Deus provar a nossa mente é que a conhecemos. Tendo sido examinados e provados por Ele, começamos a ver o caminho mau em nós, de sorte que ele seja removido e Deus nos guie pelo caminho eterno. Muitos crentes desejam realmente conhecer a vontade de Deus e também lhe pedem que lhe a conceda, mas não a recebem. Isto acontece por haver um caminho mau em seus corações. Não possuem autoconhecimento, não percebem que seus corações estão cheios de más inclinações, preconceitos, temores e luxúria. Deus não consegue revelar sua vontade a eles. Se pedirem a Deus que os ilumine para que conheçam a si mesmos e removam todos os obstáculos, então Deus certamente os guiará. Embora o autoconhecimento não nos revele automaticamente a vontade divina, mostra-nos o que há em nós que nos impede de conhecê-la. Consequentemente, o autoconhecimento é indispensável para conhecermos a vontade de Deus. Mas quem pode conhecer a si mesmo sem a sua luz?
Não é tempo, então, de fazermos a oração de Davi? Amém.